Olá, boa noite. Começa agora mais um Band Eleições 2012. A corrida eleitoral é novamente tema na programação da TV Band Vale. Até o final do período eleitoral, o Grupo Bandeirantes de Comunicação abre espaço para as discussões que envolvem o pleito de outubro. Hoje, no estúdio comigo, o apresentador dos programas Diálogo Franco e Ponto de Vista aqui da Band, o jornalista Carlos Marcondes. A gente recebe a cientista política Dora Soares. Boa noite, Dora. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Dora, eu gostaria de começar com um assunto que tem chamado a atenção, que é a questão da indecisão dos partidos políticos para essa campanha eleitoral. A gente já está na segunda quinzena de maio e a gente vê em cidades grandes, principalmente aqui da região, como Taubaté e São José dos Campos, em definição de partidos se vão ou não disputar a majoritária, a candidatura a prefeito, ou até mesmo o nome dessas pessoas para a candidatura a prefeita. Isso pode ser positivo de alguma forma, pode ter um efeito contrário? É positivo no sentido de que os tradicionais políticos, os nomes tradicionais, hoje com a lei de ficha limpa, tem que se rever. Então é muito provável que estejam procurando novos nomes. E também a configuração da política nacional, em que as negociações de quem são os candidatos e as coligações ainda estão muito delicadas. Você tem pressão no Senado, pressão na Câmara Federal para algumas votações, alguns temas, e isso repercute na política municipal, sim, necessariamente, nas coligações. Carlos Marcondes, prazer estar contigo aqui de novo. Prazer é todo nosso, nessa madrugada fria, falando de eleições, já a Band, como sempre, saiu na frente. Eu gostaria de comentar com a professora, inicialmente boa noite a todos os telespectadores, quanto ao seguinte: eu entendo que a gente está vivendo aí uma metamorfose social que redunda, entre outras coisas, no seguinte: ontem, no passado, os políticos se envergonhavam diante de um escândalo, etc. e tal. Hoje eles estão cada vez mais despudorados. A gente vê as notícias estampadas, aí de repente eles frequentam ambiente social, vão a festas, como se nada houvera. O que é isso, senhora cientista política? Eu acho que é um continuado investimento na desmemória do povo brasileiro. E acho que a mídia tem um papel importante nisso. Porque a notícia dos grandes casos ou dos grandes escândalos vira uma notícia, mas a continuidade e a fiscalização não são eixo. Então, isso gera o descrédito na política e também incentiva para que a questão de que tudo passa. É rápido, como é efêmera a própria notícia. Ou seja, de repente, até Marcondes, a questão de que a justiça demora anos para tomar uma decisão definitiva e aí se propaga as decisões. Essa lentidão da justiça é culpada disso também? É, também, responsável, porque ela demora, né? Ela não é noticiada também, é uma coisa muito diluída e as negociações também adiam tudo. Então, você tem um investimento no descrédito na política, porque isso legitima, inclusive, a impunidade. Sem né? dúvida. A desmemória, porque então você esquece porque faz tempo, e a crença de que na política vale tudo. Isso é um conjunto de coisas que hoje os nossos políticos têm a cara de pau, se me dão licença, de fazer de conta que nada importa. Dora, mas você fez aí uma cobrança à mídia. Você acha que a imprensa, de alguma forma, não deve deixar a poeira baixar, como se diz em gíria? Deve estar cobrando e mostrando aquilo que aconteceu? Por exemplo, quando alguém se apresenta como candidato, seria o caso de estar levantando situações anteriores e estar levando ao conhecimento do público? Seria mais ou menos isso? Sim, tanto o histórico quanto a manutenção. Não há nenhum equipamento, nenhuma mídia que faça assim o histórico continuado, né? Em que você sabe o que aconteceu, por exemplo, com dinheiro, né? Posso citar o nome do Maluf, né? Com a história do Mensalão. Como é que foi a história do Mensalão? Não há uma continuidade, tanto na informação do processo, quanto quem são as pessoas, como o que aconteceu realmente, onde foi parar o dinheiro. A história do dinheiro também ninguém conta. Porque some, há uma acusação, e aí as pessoas são responsabilizadas ou esquecidas. Que eu digo mas Collor. O dinheiro ninguém... O Collor, né, que é um presidente cassado, né, retirado popularmente, e aí perdoado, volta como se o histórico de cada um não importasse. E como se o dinheiro de que ele foi acusado e que ninguém soube o caminho. Essa é uma questão muito séria. O caminho do dinheiro, ninguém
procura. Ninguém explica. Agora, talvez em cima disso, professor, a corrupção é o maior problema e mais do que isso. Tem hora que ela parece endêmica. A gente pode falar que ela é endêmica na política? Hoje o que fazer? Pode falar que ela é endêmica, porque é endêmica mesmo. Ela está dentro de todas as negociações, dentro inclusive da estrutura da política, porque é necessária uma reforma, né, política. Porque você tem que se filiar a um partido para ser candidato, mas o financiamento de campanha é individual. Você tem que conseguir quem faça o financiamento. Quem vai fazer o financiamento? Você é favorável ao financiamento público das campanhas? Eu sou totalmente favorável ao financiamento público, porque você tem que ter uma fiscalização e um limite de verba. Você tem que saber aonde vai o dinheiro e saber que esse dinheiro está vinculado à campanha eleitoral por si. Porque como o financiamento é privado, o seu compromisso, então, é com a empresa privada, não com o público. Mas talvez aí quem está dentro, quem está no governo não tem vantagem nisso? Como é fiscalizar isso aí? Então, nós estamos cada vez mais encontrando mecanismos com a informática, com a tecnologia de fiscalização pública. Se o dinheiro é público, cada vez mais a gente tem que tirar o conceito do privado da política, né? Por quê? Porque você vai, ao ser eleito, administrar um bem público. Então você tem que ser eleito também pelo bem público. Se você é eleito pelo privado, deve favores ao privado, administra o público, é com o dinheiro público que depois você compensa o privado. Dora, mas, por favor, onde nós falhamos, em resumo? O país foi redemocratizado, as coisas pioraram muito, essa situação foi por água abaixo, né? Em tempos passados, nós sempre tivemos corrupção, sempre vamos ter, no mundo todo. Agora, endêmica, como disse o Nicolini, ela está cada vez mais evidente entre nós. Onde nós falhamos? Falhamos num conjunto de situações. Falhamos no exercício da cidadania, em que você continua elegendo coronéis. A pessoa fala, vote em mim. Todo candidato tem que ter um programa de governo, o partido tem que ter programa de governo. Nós não conhecemos. Isso não é tornado público, inclusive para cobrança depois. Ele, ao se candidatar, se registrar no Tribunal Eleitoral, ele tem que registrar também seu programa de governo. As pessoas votam em nomes, então. Então nós votamos em heróis. É ele que vai fazer por mim. Falsos heróis, né? Não em representantes. Você tem que ter um sonho de sociedade para saber se aquela administração está correspondendo ao que você quer. E nós não criamos isso ainda. E ainda esse investimento permanente na impunidade gera o descrédito na política. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco do Band Eleições, porque até onde a democracia, que tem menos de 30 anos, novamente no Brasil, aberta, plena, tem culpa nisso? Não seria uma democracia, menina? O Band Eleições volta em instantes, não saia daí.